Bom dia a todos mais uma vez. Queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade. Nesse momento que nós estamos passando, um período tão difícil de isolamento, o Centro Espírita Meimei ainda continua com as atividades, mesmo que remota. Então isso traz consolação para aqueles que estão em suas residências, precisando de amparo, enfrentando muitas vezes angústias psicoemocionais pelo afastamento dos entes queridos, que nem sempre é possível o reencontro. Então, toda vez que a gente vê organizações, sejam elas espíritas ou não, que se movimentam diante dessas dificuldades para oferecer consolo àqueles que sofrem, é de se louvar e agradecer a Deus, a essas pessoas que, mesmo diante das crises, enfrentam os problemas para que os outros possam se acomodar e se confortar. Eu acho que esse é a maior expressão da fraternidade, de entender que somos todos irmãos e que precisamos sim uns dos outros. Eu preciso de todos precisam da parcela mínima que eu trago. É uma rede onde todos crescem. Afinal, uma das leis de Deus, trazidas por Kardec, na verdade codificadas por ele, é a lei de sociedade. Então, nada mais justo que nós vivamos bem na coletividade. O que separamos para conversar hoje é apenas uma introdução à estrutura e o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Longe de ter a pretensão de explicar o objetivo real dessa obra magnífica que mudou o entendimento da humanidade sobre o Evangelho, mas é apenas uma conversa rápida para aqueles que gostam de estudar mais a fundo, sequencialmente a obra, possam alinhavar alguns conceitos que vão facilitar o entendimento da sequência dos capítulos. O Evangelho segundo o Espiritismo é a obra da codificação que dá maior ênfase nas questões éticas e comportamentais. É ali que a gente estrutura os pilares, a gente encontra a estrutura dos pilares da base religiosa da doutrina espírita. Nós sabemos que Kardec apresenta a doutrina espírita sobre 3 aspectos: o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. E no Evangelho segundo o Espiritismo é onde a gente tem a solidez desse pilar religioso. Ali vemos Kardec desenvolver, aprofundar o compêndio trazido por Jesus e assumindo o Cristo como modelo e guia e, obviamente, associando de forma definitiva o Espiritismo ao cristianismo. Ele foi publicado em 15 de abril de 64 e, na verdade, as questões trazidas por eles já estão presentes no Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, começa, como todas as outras obras sequenciais ao Livro dos Espíritos, começa no próprio Livro dos Espíritos. Ele é um desenvolvimento da parte 3 do Livro dos Espíritos, intitulado Leis Morais. Mas, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, e aí foi uma experiência pessoal, porque eu vim da religião católica, minha família, como muitas, infelizmente, era católica não praticante, e minha mãe me colocou no catecismo algumas vezes, eu saí todas, porque eu não me sentia à vontade com o ambiente, mas enfim, isso é pouco relevante para o que eu quero discutir. Mas o fato é que a gente traz raízes do catolicismo quando a gente entra no Espiritismo. E eu, com essas raízes, uma vez que algumas questões não foram respondidas na minha adolescência, no catecismo, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu perguntava: mas por que Jesus? Por que Jesus de novo? Eu estava saindo de um conflito de uma religião cristã, e o Espiritismo fez muito bem para a minha família, eu já comentei isso em outras oportunidades aqui no Meio. Foi a doutrina espírita que trouxe minha mãe de volta ao relacionamento com a família. Ela passou por uma grave depressão, fiquei meses sem ver minha mãe. E o Espiritismo, por meio da visita fraterna, do Evangelho no Lar, e de todo o trabalho de assistência social espírita, resgatou minha mãe de volta para a família. Então, eu já associava o espiritismo a algo positivo.
Mas eu me questionava, por que Jesus de novo, né? Por que não outro líder religioso? Enfim. E isso me incomodava de certa maneira, né? Porque a doutrina espírita, todos sabem, surgiu da investigação de Kardec de fenômenos naquele momento tidos como paranormais. E aí, a hora que eu comecei a ler sobre a história do Espiritismo e todos aqueles fenômenos fabulosos e curiosos, né, eu ficava me perguntando, o que esses fenômenos das mesas girantes, das batidas nas paredes, da comunicação com os mortos têm a ver com Jesus? Em que momento Jesus aparece numa investigação que, a princípio, era tida até como profana, porque naquele momento em Paris tinha muitos bares, tinham shows de comunicação com os mortos. Isso me incomodava de certa maneira. Mas é porque eu não tinha lido o Livro dos Espíritos com a devida atenção. Mas vocês já se perguntaram em que momento Kardec associa essas investigações a algo religioso? E é só Jesus que salva? Não tem nenhum outro caminho que a gente possa se encontrar com Deus que não seja por Jesus? E os índios que não tiveram oportunidade de conhecer Jesus? E as religiões ancestrais na África, no Oriente, nenhuma delas leva a Deus e a paz? Eu me perguntava isso. E quando eu comecei a entender melhor a estrutura do Livro dos Espíritos e a história da investigação de Kardec, algumas reflexões começaram a fazer sentido. E principalmente já em tempos mais atuais, assistindo alguns estudos da Federação Espírita Brasileira, e principalmente no grupo de estudo que eu faço parte, eu vou fazer um merchan aqui às terças-feiras, a gente tem um grupo de estudo da ala jovem de filosofia e evangelho, que na verdade a gente fala que é um grupo de estudo do espírito jovem, porque tem pessoas de todas as idades e os debates lá são assim muito enriquecedores. E já há 4 anos a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, retornando de novo, né, com a preocupação muito mais de aprender detalhes do que de completar o livro, né? E a gente retornou nesse começo de novo, na introdução, e fomos devagarzinho, e o que a gente vai conversar de agora em diante são reflexões não do Rodrigo, mas assim, extraídas desses debates, né, que são muito ricos, né? Então, esse grupo de estudo faz muito bem para mim, para a Jaque, né, e está vinculado à ala jovem do Centro Espírita Nosso Lar, que coordena o estudo, mas o estudo é aberto a todos, né? Acho que vocês já devem conhecer, né? O José Basso faz parte, enfim. E lá a gente começou a debater porque Jesus, em que momento Jesus aparece nessa investigação dos fenômenos paranormais que chamou a atenção de Kardec, que já era um professor, pesquisador renomado na França. A carreira de Kardec já estava consolidada naquele momento. Quem leu ou assistiu o filme sabe, percebe isso, né? Enfim. Ao nosso entendimento, o que chama a atenção de Kardec são os fenômenos. Mas a hora que ele se depara com aquele contexto, ele percebe o seguinte, que grande parte dos efeitos daqueles fenômenos eram inteligentes. Porque principalmente quando se estabelece a sematologia, né, a tictologia, que era aquela linguagem dos sinais, das batidas, né, traça-se um diálogo entre essa força incorpórea, que até então não era associada a pessoas, era uma força incorpórea, e o interlocutor físico. E Kardec percebe que esse diálogo é um diálogo racional, inteligente. Essa força respondia às coisas. Então, Kardec, associando de forma reflexiva, se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Então, grande parte dos avanços dos diálogos se embasam justamente na tentativa de comprovar que aquela causa inteligente tinha um conjunto de informações da Terra
trazida em experiência terrena, ou seja, eram pessoas que viveram na Terra e ao morrer, nesse outro plano que se descobria, que se descortinava, que sempre existiu na história da humanidade, mas que naquele momento passava a ser interpretado de modo metódico, tinha conhecimentos e conservava memórias. Ou seja, todos continuavam vivos. Todos continuavam vivos. Ah, mas e daí? E daí que, se eu continuo vivo, levando as minhas angústias, as minhas vitórias, as minhas derrotas, as minhas dúvidas, os meus conhecimentos e, acima de tudo, os vínculos dos relacionamentos positivos ou negativos que eu tracei em vida material, as minhas dívidas com os semelhantes ou os laços de amor para com eles vão continuar. Ninguém está livre. E nessas investigações, Kardec percebe que esses espíritos, que agora já eram intitulados como espíritos, eram pessoas, era a alma das pessoas que aqui viveram. E ele começa a perceber que poderia se dividir em categorias do estado dessas pessoas após a morte. Alguns estavam felizes, a grande maioria infelizes. E logo no início do Livro dos Espíritos, ele apresenta a escala espírita, traçando justamente blocos de agrupamentos, para fins didáticos, na verdade, né? De espíritos em um estado X ou Y após a morte. Ele categoriza os espíritos após a morte. Mas o que baliza o espírito em um estado infeliz e um estado feliz após a morte? Percebam que agora já entramos em questões mais existenciais. Se existe um mundo espiritual, se todos continuam vivos, por meio do relacionamento daqueles fenômenos, né, investigados por Kardec, e se ao continuar vivos, nós podemos categorizar esses espíritos em infelizes, felizes, sábios, pseudo-sábios, deve ter uma lei universal que regula esse estado psicoemocional, digamos assim, da criatura humana após a morte. Nós acreditamos que essas perguntas nortearam Kardec na investigação de qual é a lei que baliza o estado da criatura humana após a morte. Estados felizes, infelizes. Qual foi o fator determinante para esse desfecho? E principalmente, como já em vida, eu posso reorganizar o meu comportamento para um futuro mais feliz, equilibrado e seguro. Já que esse mundo incorpóreo, naquele momento e hoje, já sabemos, é a verdadeira vida, é a vida mais longa, né? A Terra é uma vida bem efêmera, perto dessa linha imortal. Não é? Então, como eu posso reorganizar o meu comportamento para não estar em um estado infeliz após a morte, como Kardec encontrava alguns espíritos que se comunicavam naquelas reuniões que ele passou a frequentar? Existe uma lei universal? Existe algum tipo de julgamento? E se a gente pensar na estrutura de capítulos do Livro dos Espíritos, ele deixou isso muito claro. Claro que a gente está falando de uma maneira coloquial e bem resumida, anos de investigação e estudo de Kardec e de todos que participaram com ele. Inclusive, amparados pela equipe espiritual, né? Mas, ao ver o Livro dos Espíritos, a gente consegue perceber essa preocupação de Kardec, depois que ele documentou todas essas experiências no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 grandes seções: causas primeiras, mundo espiritual, leis morais, que é o tema central da nossa conversa de hoje, esperanças e consolações,
Depois ainda tem, acho que, conclusões, se não me engano. Mas percebam que as leis morais é o terceiro bloco de conteúdos. Primeiro, Kardec apresenta causas primeiras da nossa vida, da nossa existência, do mundo, do modo geral. Depois, mundo espiritual, traçando toda aquela explicação sobre o que é, como é, qual o relacionamento desse plano espiritual com o plano físico. E só depois ele vem apresentar as leis morais que regem o estado futuro da criatura que passou um período aqui na Terra. Então percebam que é a mesma lógica do que ele encontrou no dia a dia de investigação, né? E as leis morais começam na questão 614, tem muito assunto até chegar lá. Porque a gente precisa estar preparado para entender esse mundo espiritual entrelaçado em nossas vidas. Porque mesmo nós espíritas, e aí me desculpem se vocês já conseguem, mas eu muito raramente tenho isso bem vivo dentro do meu coração, de que realmente essa vida é temporária. Na grande maioria das minhas decisões, sejam profissionais, pessoais, eu estou pensando no presente. Estou pensando na minha felicidade, na minha satisfação, na verdade, na minha felicidade. O material do agora. Eu ainda não tenho incorporado essa essência da imortalidade. E isso é terrível. Porque é uma coisa extremamente teórica na minha cabeça, que eu estou tentando viver, mas não vivo. Porque aqueles que vivem de verdade a essência da imortalidade da alma, os valores se modificam radicalmente. E por mais que enfrentem dificuldades, a fé inabalável de que aquela dificuldade é um episódio de aprendizado, difícil às vezes, mas um episódio de aprendizado para o ser que nunca morre, faz com que aquele desafio fique pequeno diante da linha de tempo que não tem fim. Os valores se modificam. A postura da gente diante da vida se modifica. Então isso faz muito bem. E nós espíritas, principalmente aqueles que já têm isso enraizado no coração, não podemos fraquejar. Nós temos que ser a mola propulsora desse conhecimento. Porque isso vai acudir os corações temerosos, que acabaram de passar por um desafio terrível, do desencarne de entes queridos, por exemplo. Já comentamos várias vezes aqui, pessoas adoecem de solidão. As pessoas se enclausuram e aquele amor que deveria ser dividido entre os semelhantes, que era direcionado a um único ser, passa a ser guardado. E às vezes até apodrece, porque vira mágoa, vira ressentimento. E às vezes ressentimento com Deus, que levou embora para todo sempre aquela pessoa que eu amava. Parece que a pessoa deixou de existir. Então nós espíritas, com esse aparato todo da doutrina codificado por Kardec, temos a missão de falar para essas pessoas que não, que foi um até logo, que foi apenas um afastamento breve e temporário. Que seguindo essas leis morais, nós poderemos reencontrar essas pessoas queridas em sua máxima vida, que é a vida do Espírito, que une de verdade os corações. A matéria une relamentos conjugais, familiares, mas em verdade nós sabemos que o que faz com que a gente queira estar perto das pessoas é a sintonia espiritual. Sintonia de ideais, não é? Pois bem, tudo isso faz parte das leis morais. Só que se a gente não entende esse bloco prévio, a gente cai na cilada e desenvolver mais uma vez o que nós vemos fazendo há inúmeras encarnações, que é aquela fé cega de empurrar a goela abaixo das pessoas e a nós mesmos conceitos que sequer entendemos. Kardec propõe uma nova postura de fé para o espírita, que reflete sobre as consequências de cada conceito antes de incorporá-lo em sua vida. Por isso que ele prepara muito bem esses conceitos antes de apresentar a base religiosa, para que a gente tenha uma postura racional também diante da religião, que em sua essência é a religação com Deus, com o Criador,
E Kardec pergunta na questão 614, abertura das leis morais. Justamente para o leitor perceber que existe sim algo que regula o estado feliz ou infeliz após a morte. Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? Geral, da natureza. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Aqui não tem distinção. Ele é feliz na terra ou é feliz no céu, no inferno, no plano espiritual, enfim. Toda vez que nós nos afastamos dessa lei de Deus, nós enveredamos para um estado de infelicidade. Logo, aqueles espíritos da escala traçada por Kardec, que estavam infelizes, consequentemente, em algum momento de sua existência, se afastaram dessa lei. Então é necessário que se conheça essa lei, que se conheça os critérios, e que, se possível, a gente tenha um gabarito e uma cartilha para facilitar o nosso aprendizado e a nossa execução dessa lei aqui na Terra. Kardec, como professor, emérito que era, sabia que ele ia ter que preparar todo esse aparato de estudo e de aprendizado para os seus adeptos. E é aí que começa a ser traçadas as bases religiosas, para que a criatura se alinhe com Deus nessa lei natural e universal, e saia desse estado de sofrimento, migre para um estado de paz interior, que nós associamos à felicidade. Então essa é a questão 614, que abre as leis morais. Na questão 619, um pouquinho mais para frente, esse bloco de questões é muito importante antes da gente ver a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a preparação do Evangelho, é a base que o Evangelho se desdobra desse bloco de questões das leis morais. Na questão 619, um pouquinho mais à frente, porque as leis morais começam na 614, Kardec pergunta, Deus, já entendemos que existe uma lei que vai separar felizes e infelizes, esse estado de infelicidade e infelicidade, não é Deus que fala, esse vai sofrer, não, é esse estado psicoemocional, de angústia, de culpa, de sofrimento, de arrependimento, que nós associamos à infelicidade, à dor, sofrimento. E um estado de plenitude, de segurança, de esperança, que nós associamos à felicidade. Então existe uma lei, já se entende que existe essa lei. E aí Kardec pergunta, Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem essa lei? Então, está disponível para todo mundo? Não tem Jesus ainda na parada aqui, Olha a resposta. Todos podem conhecê-la. Todos. Mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Então, olha só. Os homens de bem, aqueles que estão dispostos a viver no bem, e aqueles que estão dispostos a estudar, a pesquisar, em qualquer que seja a estrutura filosófica do momento, podem compreender a lei de Deus. Todos, entretanto, e aí vem o fechamento da questão, a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Então, mais uma vez, a lei de Deus associada ao progresso. E agora o progresso do mundo material. Mas Kardec não se dá por satisfeito, Bom, tudo bem, então todos podem compreender. Então, tem algumas pessoas que racionalmente conseguem entender a lei de Deus, Mas deve ter alguma coisa a mais para quem não tem essa capacidade intelectual, filosófica, reflexiva, de entender apenas pelo estudo. E aí na 622. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Então teve algum professor, algum instrutor que veio aqui na Terra? Olha a resposta.
Aqueles que leem a primeira vez, e foi o meu caso, eu achei assim, então é agora que vem Jesus, né? Mas não. Eu estava esperando essa resposta, né? Por que não Buda? Por que não, sei lá, tem tantas pessoas que historicamente se estabeleceram como bons exemplos, né? E a resposta? Deus confiou a alguns homens, está no plural, a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. Em todos os tempos. E a gente sabe que a espiritualidade, principalmente os espíritos superiores, são concisos nas palavras. Eles não estão divagando. Se ele está falando em todos os tempos, é em todos os tempos mesmo. Desde os primórdios da humanidade. Tiveram pessoas que vieram com essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Então, em outras religiões, em outras regiões geográficas, em outras culturas, em outras etnias, existem espíritos incumbidos por Deus de revelar a lei de Deus, essa lei natural, que vai transformar a vida da criatura num estado de felicidade nessa ou em outra vida. É por isso que aqui a gente lembra daquela célebre frase do Chico, né? Que agradecia a Kardec por não ter dito que fora do Espiritismo não há salvação. Que é fora da caridade que não há salvação. Porque diz o Chico que se Kardec tivesse escrito em algum lugar que fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria seguido o Espiritismo. Olha que grandeza, né, de Chico Xavier. Então aqui fica claro que em todos os tempos, em todos os lugares, existem emissários de Deus, e é necessário que assim seja. Senão, mais uma vez, estaríamos traçando religião exclusivista, que às vezes não é feita por mal, mas é feita por ignorância. A religião deve aproximar as pessoas, porque se Deus é Pai de todos e a religião tem o propósito de religar a criatura com o Pai, se temos um único Pai, somos irmãos. Mas ainda não vivemos como, não é? E aí, na 625, um pouquinho mais à frente, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu para o homem lhe servir de guia e modelo? Então, agora sim, dentre todos esses disponíveis na história, e às vezes inclusive no meio de nós, qual o mais perfeito? Qual o gabarito? Aí vem Jesus. Então é aqui que Jesus aparece. Mas não é apenas por Jesus, mas nós sabemos que Jesus é o caminho mais seguro, o caminho mais confiável. Mas todos têm condição de entrar em um estado de felicidade e plenitude, entendendo a fraternidade, a comunhão das pessoas com o ambiente, das pessoas com a família, com a sociedade, com o país, com o planeta. A comunhão de nós com a natureza. Essa integração é fundamental. O respeito. Aqueles que estudaram sobre esses aspectos chegaram à conclusão de que o bem, o amor e o belo são os caminhos que vão nos levar à felicidade. Na 626, Kardec pergunta: as leis divinas, porque ele estava incomodado ainda, né? As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, as pessoas só conheciam por intuição? Porque ele perguntava a mesma coisa de diferentes jeitos para ter certeza. Isso faz parte do método, né? Aí a espiritualidade parece que até meio que dá uma irritada, né? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Você falou, mas ele está perguntando de pouco mesmo. Mas ele precisava, né? Porque é uma questão fundamental. Associar o Espiritismo em todo aquele bloco de informações sobre o mundo espiritual, explicação de fenômenos, relacionamentos incorpóreos. Então, associar toda essa ciência a um único viés religioso era um passo grande. Então, ele precisava ter certeza.
né? Mas a resposta é que sim. Já não dissemos que está escrito por toda parte? Então, tiveram outros. Todos os homens, e aqui vem uma questão interessante, para a gente ter esse hábito de pensar, de refletir, de estudar, de ler coisas que estão distantes. Kardec, inclusive, tem um dos livros, eu não sei se é um livro em especial, ou se isso está no Obras Póstumas, eu tenho até que confirmar depois. Mas ele tem uma orientação para bibliotecas espíritas. E dentro, para você montar a base de dados, o conjunto de livros, né? E a hora que você vai ver esses livros, tem uma seção lá, obras contrárias ao Espiritismo. Que pessoa que, fala para você ler uma coisa contrária ao que ele está propondo, né? Então, olha só, né? Como ele estava preocupado com o avanço da humanidade mesmo, e principalmente com o avanço do pensamento. Então, aqui de novo, a gente vê a importância de fazer com que as pessoas pensem, né? Reflitam, vê se é isso mesmo, né? Porque tudo está avançando, talvez tenha uma outra forma de interpretar. Porque todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las, desde os séculos mais remotos. E na introdução do Espiritismo a gente vê, Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores. Ou seja, os pensadores talvez mais emblemáticos da filosofia, que jogaram a razão para o conhecimento do mundo, com toda aquela base grega, Kardec considera como precursores. Ou seja, precisamos pensar, precisamos conversar, discutir sobre as coisas para chegar a um entendimento comum. Não é uma fé que simplesmente cria dogmas. Não, o Espiritismo não é assim. E também não recrimina, não é? Porque sabe que cada um tem um momento de compreensão. E talvez a nossa seja uma compreensão limitada, temporária. Então, enfim. Mas em todos os tempos, aqueles que meditaram sobre a sabedoria puderam compreender a lei de Deus. Na 627, Kardec pergunta, já que Jesus, Jesus é o modelo, né? Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Então, a gente está conversando sobre isso. Terão eles alguma coisa a mais a nos ensinar? Porque senão era só seguir Jesus, concorda? E a resposta? Muitas vezes, a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Muitas das personagens, do contexto, faz parte da cultura hebraica. Não é? Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver essas leis. E aqui vem um puxão de orelha. Já que pouquíssimos são os que compreendem e menos ainda os que praticam. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos. Divulgar, disseminar e facilitar o entendimento das verdades trazidas por Jesus, que em grande parte estava se apoiado na cultura hebraica, no momento histórico da época, né? O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância, todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Olha que bonito. Daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, ao nosso entendimento, nessa questão 627, guardem bem, é onde Kardec percebe a necessidade de enfatizar esse aspecto: compreensão, entendimento das leis trazidas por Jesus, que representam a essência máxima da lei natural, que, retornando lá ao início da nossa conversa,
é o que vai balizar o estado feliz ou infeliz da criatura humana após a experiência terrena. É um caminho longo, mas Kardec percebe e acreditamos que essa questão foi o motivador para que ele transformasse essa outra obra, que foi a terceira, depois veio o Livro dos Médiuns, mas essa obra intitulada como Evangelho segundo o Espiritismo, como uma cartilha. É uma cartilha para a ascensão moral e espiritual da criatura. É um método de reorganização de comportamento para que os adeptos da doutrina espírita, e na verdade toda a humanidade, pudesse já em vida se alinhar a essa lei natural. Que inevitavelmente, pela comprovação que ele passou, visitando os fenômenos, conversando com os espíritos, ele pôde perceber diferentes gamas de estados após a morte. Então, para chegar no estado desejável de felicidade, de sabedoria, de segurança, de paz interior, é necessário que a gente se alinhe a esse modelo, a essa lei natural. Ao contrário, a gente se alinha à lei natural, em que Jesus é o modelo. Não é? Então, ao nosso entender, e o próprio Kardec assume que o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro moral. Por isso que essa parte de leis morais é tão importante. A gente vê a preparação de Kardec para depois o desdobramento do Evangelho segundo o Espiritismo, que acreditamos que talvez seja a obra mais lida das 5 obras, né? Enfim, talvez pela nossa tradição religiosa ancestral, né? Então a gente estuda muito o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que é moral? Já que Kardec associa palavras do próprio Kardec, a explicação das máximas morais, esse está no prefácio. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Isso é Kardec falando sobre o Evangelho. Então, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo para Kardec? A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Mas o que é moral do Cristo? O que é moral para o Espiritismo? É importante, porque se a gente vai estudar o Evangelho, muitos estudam, né? A gente, na verdade, está estudando a moralidade segundo a doutrina espírita. Né? Então, para a doutrina espírita, e isso está na questão 629, percebam que é um bloco curtinho de questões que nós lemos. Da 614, pulamos várias, mas da 614 a 629, olha que riqueza de instrução em algumas questões só. Né? O Livro dos Espíritos é fantástico. 629. Que definição pode se dar de moral? A moral é a regra de bem proceder. Distinção entre o bem e o mal. Então, moral é a regra de bem proceder que distingue uma ação ou aquele que faz a ação do bem e do mal. Fundamenta-se, e aí olha de novo a associação com o Evangelho, na lei de Deus. Fundamenta-se na lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus então? Fazer tudo para o bem de todos. Um parágrafo, mas tão profundo. E a gente volta lá naquelas questões iniciais. Aqueles que estudaram, conseguiram compreender a lei de Deus por outro viés, mas aqueles que entenderam como proceder para o bem de todos, indiretamente, estão estudando o Cristo, que representa o modelo máximo da lei de Deus na Terra. Porque a lei de Deus é fazer o bem para todos. E a gente entende que isso é um comportamento de um alto valor moral. Né? Porque moral é a regra de bem proceder, a distinção entre bem e mal. Então, é isso que trata o Evangelho segundo o Espiritismo. Como transformar a nossa moral. Como bem proceder, com base nesse modelo, nesse guia mais seguro que é o Cristo. E é claro que quando a gente visita a literatura mais atual do Espiritismo, né, trazida por Chico Xavier,
né, escrita por Emmanuel, a gente tem uma outra roupagem de Jesus ainda, como o condutor, o governador do planeta. Então, ganha uma proporção muito mais intensa a gente estudar Jesus e estudar os seus ensinos, né? Mas nós nem vamos entrar nesse aspecto. Tá? Então, agora, vou dar uma projetada ali no gráfico. É importante que a gente olhe para o sumário do Evangelho segundo o Espiritismo, pensando um pouco no Kardec dizendo. Na introdução ele diz assim, ó, reunimos nesta obra o Evangelho, né, os artigos que podem constituir, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. As palavras do Kardec sobre o Evangelho. Um código de moral universal sem distinção de culto. Mas em vez de nos atermos a uma ordem cronológica dos episódios narrados na Bíblia, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente, segundo a natureza de cada uma, de modo que possam ser deduzidas umas das outras, tanto quanto possível. Então, Kardec falar que agrupou metodicamente é porque aquela sequência tem valor, né, gente? Então, a gente às vezes abre o livro, lê uma passagem à noite, né? Claro que tem seu valor, claro que tem seu valor. Mas quando o Kardec fala que organizou metodicamente as máximas, é porque ele deve ter pensado muito sobre o encadeamento dos conceitos. Então, por mais que a gente use o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que tem que continuar usando de maneira solta, né, pontual, porque é uma forma de estudo também. A gente não pode desprezar a sequência de aprendizado proposta pelo Kardec, que alinhavou uma série de máximas de Jesus, não de forma cronológica, mas de forma temática, progressiva, para o nosso aprendizado moral. Né? Então é isso, é um livro didático sobre ascensão moral. E a gente pode ver a estrutura do Evangelho, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, acho que eu vou mudar a forma de projeção, vou duplicar isso aqui, senão... Aí, agora acho que vai ficar melhor. Melhor para eu controlar. Então, a gente vai ver o Evangelho segundo o Espiritismo, e essa é uma proposta trazida pela FEB. Né? A FEB tem o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP, que tem vários estudos, e não é uma proposta final, mas é uma abordagem para entender esse método trazido por Kardec. Né? Dentre os participantes estão o palestrante Saulo Vieira, depois eu confirmo o nome dele, e o Haroldo Dutra Dias, enfim, tem uma série de estudiosos que fazem parte do NEP. E eles propõem a divisão do Evangelho em 4 grandes grupos, na verdade 5 grandes grupos. O primeiro que eles chamam de base e princípios fundamentais. O segundo que eles chamam de objetivos, finalidades e perspectivas. O terceiro, que é o processo de redenção individual. O quarto, que é o processo de redenção coletiva. E depois o quinto, que é a redenção final, que é a comunhão com Deus. Então são 4 grandes blocos de assunto. Né? Então, bases fundamentais, objetivos, finalidades e perspectivas, não da obra, mas da nossa existência. Esse processo de redenção individual, para cumprir o objetivo. O processo de redenção coletiva, que faz parte dos nossos relacionamentos individuais, para cumprir o objetivo. E a redenção final, ao completar todo esse processo, que é a comunhão com Deus. Então, o Evangelho trata de todos esses aspectos. Na base, a gente tem um tronco.
da introdução e dos 4 primeiros capítulos. A introdução, por sua vez, ela tem 4 desdobramentos. A introdução, no grupo de estudo que a gente faz de terça-feira, a gente ficou quase 3 meses estudando a introdução. Tamanha riqueza de detalhes. Eu tenho certeza absoluta que a gente ainda fez uma leitura muito superficial. Mas é tanta informação na introdução que Kardec está preparando o leitor. Porque a hora que ele entra no capítulo, nos capítulos, que ele começa a tratar do assunto propriamente dito, a gente precisa ter uma base mínima de conhecimento para entender cada um dos itens que são tratados. Por exemplo, notícias históricas, Kardec trata só do contexto cultural da época. Quem são os personagens, classes sociais, né? Tudo isso do tempo de Jesus. Então isso é fundamental, porque quando a gente lê o pedaço bíblico separado por ele, a gente já sabe, quem são os publicanos? Os publicanos são os cobradores de impostos. Quem são os saduceus? Porque Jesus, conversando com esses personagens, tem um teor por trás. Né? Muitos dos diálogos que Jesus traça um ensino, recriminando o comportamento ou corroborando com está pautado em um costume. Se a gente não entende os costumes, que são só palavras. Né? Então é muito rico, mas a gente pode conversar da introdução um outro dia. Daria uma conversa especial só sobre a introdução. E junto com essas bases fundamentais, nós temos os 4 capítulos que, se a gente não absorver esse conteúdo, os outros vão fazer pouco sentido. Primeiro, não vim destruir a lei, associação do Espiritismo às revelações de Deus, de Moisés e Jesus. Meu reino não é deste mundo. Então, isso é um período, é um estágio temporário de muitos outros que estão por vir. Há muitas moradas na casa do Pai. Quais são esses estágios que estão por vir? Aonde eles ficam? Como chegamos até lá? E ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Grande parte desses estágios são de novo aqui. Então, se a gente não entende esse bloco, fica difícil da gente entrar, por exemplo, em conceitos que Jesus diz para amar o inimigo. Parece uma coisa inacessível, você amar o inimigo. Então, é preciso uma preparação para a gente ver o fundo do contexto, para depois a gente entender a proposta de Jesus, que na verdade é salvadora de amar os inimigos. É uma redenção, é um resgate. Então, essa base é o primeiro bloco. Depois a gente tem os blocos que são os objetivos, a finalidade e perspectiva da nossa existência. E a questão 170, ela é fundamental. Porque Kardec pergunta assim, na questão 170, se não me falha a memória, o enunciado é assim: em que se transforma o espírito ao completar a escala? Ele está tratando da escala espírita. A resposta: em espírito bem-aventurado. Espírito puro. Opa! Espírito puro, espírito bem-aventurado, feliz para sempre. Onde que eu acho os itens que vão compor um espírito bem-aventurado? Nas bem-aventuranças. Sermão do Monte, capítulo 5, de Mateus. O que Kardec faz? Já que eu tenho que levar o leitor a esse estágio de plenitude, de felicidade, eu preciso mostrar para ele quais são as virtudes que fazem parte desse estado. E aí ele começa a resgatar as bem-aventuranças, que é o bloco de finalidades e perspectivas. Então, qual é o objetivo da minha existência? Desenvolver virtudes, aprender a amar, aprender a entender o semelhante como meu irmão, porque isso, de certa maneira, me aproxima do objetivo que Deus propõe para todos nós. Então, por isso que é objetivos e perspectivas. E lá Kardec coloca. Aí faz mais sentido a gente ver. De repente ele está lá em Moisés, no capítulo 1, né, falando dos 10 mandamentos, de repente ele pula lá para Mateus 5. Qual foi a lógica de Kardec? A lógica é, aqui está os itens que fazem parte da purificação do espírito. Bem-aventurados os aflitos.
lidar bem com a aflição, a resignação, né? Procurar a consolação em Jesus, nas leis. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados quem tem puro coração. Então, esse capítulo de bem-aventuranças é o conjunto de comportamento que vai levar o espírito à perfeição. Mas só que eu preciso construir isso, porque aqui ele está enumerando os itens que fazem parte. E como eu faço essa construção? Aí vem os nossos relacionamentos, né? Vem as nossas vivências, que é o processo de redenção individual. A primeira coisa que eu preciso aprender para chegar no espírito puro, né? A gente já viu quais são os itens que formam o espírito puro. O comportamento de espírito puro são as bem-aventuranças, todas elas. Capítulo 5 de Mateus, que Kardec desdobra em cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como eu conquisto aquilo? Começo como? Tentando amar meu próximo. E ele vai falar sobre amar o próximo, nos detalhes, nas minúcias, né? Depois que eu já consegui entender amar o próximo, qual é o próximo passo? Aí começa a ficar difícil. Amar os inimigos. Como que eu amo os inimigos? Não mostrando a mão esquerda. Não adianta eu falar que eu amo ele e gritar os 7 véus. Olha como eu sou bom agora, eu te amo. E perdoo todo o mal que você me fez. Isso não faz diferença nenhuma. Você está sendo orgulhoso, vaidoso, está expondo a pessoa, né? Então, como que eu amo? Sem ostentação. Não mostrando o que eu faço. Como eu amo a Deus? Sem mostrar o que eu faço. Que é o não saiba a vossa mão esquerda. Então perceba como tem um encadeamento. Esse é o processo de redenção individual. Mas isso acontece de forma isolada? Não. Eu preciso conviver com as pessoas para construir essas virtudes. Esse processo é no meio social. Então, inevitavelmente, essa redenção individual se desdobra na redenção coletiva. E a gente tem os blocos que mostram os relacionamentos humanos, os conflitos, o crescimento. A gente pode ver muitos os chamados e poucos os escolhidos. A fé, os trabalhadores, está vendo no plural, da última hora, não é o trabalhador. Então isso é a redenção coletiva. Do capítulo 18 até o capítulo 26. E uma vez trilhando todo esse processo, daqui a muitas encarnações, nós estaremos chegando próximo da comunhão com Deus, que passa inevitavelmente pela vida em harmonia social, pela reforma individual e pelo entendimento do objetivo da nossa vida. Qual a nossa missão e a nossa função, que é sempre promover o bem para todos, com as nossas forças. Se é força física, que assim seja. Se são recursos financeiros, assim seja. Força intelectual, paciência, capacidade de escutar. Cada um sabe as faculdades que já possui. E conforme a gente vai crescendo moralmente, a gente vai tendo mais entendimento das possibilidades de ação com os recursos que já possuímos. Então, cada vez a gente vai se entregando, se doando mais. E, obviamente, recebendo mais responsabilidades. Esse é o caminho natural do crescimento do Espírito. Até chegar ao desfecho de nos tornarmos espíritos puros que estamos completamente, ininterruptamente, em comunhão com Deus. Aqui nós já podemos começar a entrar em comunhão com Deus. Qual o exemplo mais próximo que a gente imagina entrando em contato com Deus? Pela prece. Não é assim? Então, esses 2 últimos capítulos, Kardec trata do quê? Da prece. Então, já agora, por mais que eu seja rudimentar, terrível ainda como eu sou, então ainda não consigo entrar em contato pleno com Deus como os Espíritos puros. Como que eu posso me aproximar? Pela oração. E aí Kardec fecha a cartilha com pedi obtereis e coletâneas de preces espíritas. Olha só, que método didático maravilhoso, que eu particularmente estudo muito pouco ainda. Então vou ficar
Quanto tempo ainda vou ficar na primeira série? Se é que estou na primeira, né? Se não estou no jardim de infância. Mas o fato é que aquela questão do livro dos Espíritos é providencial. Ninguém mais vai poder atestar a ignorância. Isso não dá mais. Agora, cada um se planeja da forma que acha melhor. O fato é que a cartilha está aí. Os blocos de conteúdos e a associação com aqueles fenômenos que mostram que todos continuam vivos após a morte e o que faz após a morte e ao retornar numa outra vida nós estarmos em um estado mais feliz, mais plenos e mais alinhado a Deus é a vivência do amor e o exemplo máximo disso. Além de possuir outros, mas o exemplo máximo era o Cristo. E assim a gente entende a proposta de Kardec de associar Jesus ao Espiritismo. Acho que é isso, já tenho estendido. Peço desculpa. Em um outro momento a gente volta a falar dessa obra maravilhosa que é tão importante para todos nós. Né? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que todos tenham um retorno, né, às atividades, mesmo que seja em forma de isolamento, mais sadio e seguro, tendo os nossos corações acalorados pelo Evangelho. Que Deus abençoe a todos.